dados ao Ministério Público, que era necessário, e logo a Procuradoria-Geral da República resolveu abrir um inquérito. Pelo que sei, hoje existiram mais 2 inquéritos, um suscitado pela própria Segurança Social, que, tendo conhecimento dos factos e de alguns factos que lhe demos, também suscitou, pediu a abertura do inquérito, e hoje mesmo nós tínhamos pedido para ter acesso aos processos de adoção completos. Ou seja, nós temos parte desses processos, mas como sabes são secretos e tivemos que invocar a necessidade de ir mais além, porque sendo secretos, há uma informação ajusante que é administrativa, que é os relatórios sociais, das técnicas, a Segurança Social, a Santa Casa Misericórdia, e isso poderia ser tornado público, porque o que se pretende proteger é a identidade dos pais biológicos e dos pais adotantes. Portanto, e essa informação nós considerávamos que, dados os factos, poderíamos ter acesso a ela e também hoje soubemos pelo Tribunal que não só não vamos ter acesso a ela, como eles próprios já fazem parte de um outro inquérito que está a decorrer no TCAP. Portanto, estão a decorrer 2 inquéritos, mas nenhum deles é antigo, são os 2 recentes e suscitados pela nossa investigação. Sim. Mas é impossível que as autoridades judiciais portuguesas não estivessem a par, pelo menos, da existência de denúncias, certo? Porque, na altura, os pais a quem faltaram estas crianças, ou as mães, tentaram apresentar queixas, fazer denúncias na polícia. Tentaram. E nada disso teve resultados. Não, tentaram. É facto que estas pessoas, por exemplo, as mães iam à polícia e eles não queriam aceitar a queixa. Toda a gente achou isto tudo muito estranho e na verdade é. Na verdade é assim, um processo de adoção não começa com uma escolha de crianças. Um processo de adoção começa com uns candidatos à adoção que depois passam ou não um conjunto de testes psicológicos, são aprovados e depois a Segurança Social é que indica quem é a criança. E o que aqui estava em causa era um outro esquema, um esquema que passava por a escolha de crianças, inclusivamente por fotografias, como nós vamos provar esta noite. E isso implicava necessariamente desvinculação das famílias biológicas, independentemente de elas estarem presentes ou não. Mas estas crianças viviam em lares da IURD, é isso? Esta criança vivia num lar da IURD, que fazia parte da obra social da IURD, que entre 94 e 2001 estava ilegal e onde a própria Segurança Social colocou algumas destas crianças. Mas onde estas crianças eram entregues pelos próprios pais? Havia muitas entregas. Qual era a justificação? Entregas diretas, o que também acontecia à margem dos tribunais e não poderia acontecer. Muitas delas não tinham documentação e eram as mães, ou porque eram crentes da IURD e ouviam na igreja que havia um lar, ou os avós, ou alguém que pedia ajuda. E a ideia das pessoas... Mas eram, portanto, crianças carenciadas, filhas de famílias carenciadas. Sim, ser carenciada não é necessariamente uma mãe inábil e que deixa de ser mãe por isso, não é? Portanto, não retiramos as crianças às mães porque são pobres. Elas pediam ajuda. E a ajuda podia ser no sentido de não encontravam uma creche, precisavam que elas estivessem lá um tempo para se estruturar. E funcionava em regime de internato, e então eram acolhidas nesse lar, um lar que temos algumas denúncias de maus tratos, um lar que não havia fiscalização da Segurança Social, um lar onde as próprias famílias acreditavam e faziam a entrega das suas crianças. E depois começavam elas começavam a ser afastadas dos seus próprios filhos. Iam lá e não estavam, com desculpas. E aí já tinham algumas sido escolhidas e as adoções foram ilegais. Eu explico porque é que nós na TVI dizemos que são ilegais. Elas podem até ter sido formalmente legais, ou seja, foram decretadas por um tribunal, Mas se o que está nos processos é mentira, o tribunal teve-se a pronunciar sobre uma mentira, uma grande mentira. E então o tribunal tinha o dever de ouvir o contraditório, o tribunal tinha o dever de, quando se diz que uma pessoa é seropositiva, pedir testes e não assumir só porque está num papel do lar que a pessoa é seropositiva. No mínimo devia ouvir. Portanto, nós temos casos tão graves quanto isto. Uma mãe que é apontada como seropositiva, a TVI encontrou esta mãe nem é toxicodependente nem seropositiva, como está nos relatórios do lar, é até dadora de sangue. Portanto, como sabes, uma pessoa toxicodependente, seropositiva, não pode ser dadora de sangue. Portanto, e isto também em relação aos seus próprios filhos. Portanto, há um conjunto, nomeadamente, que os pais não iam lá, e os pais insistiam, dormiam à porta do lar, batiam, e isto é demasiado grave. Porque o que está por trás disto eram adoções que...
testas de ferro na adoção. E então, estas crianças foram adotadas por bispos e pastores. Dentro da igreja, hoje em dia, são obreiras, são pastores, fazem parte da vida da igreja. E depois, estas mães como... Mas não estão em Portugal? Não. Muitas foram levadas para o estrangeiro. E foi preciso passarem 20 anos para algumas das funcionárias do lar, para algumas das pessoas que conviveram com estas crianças, que assistiram aos maus-tratos destas crianças, virem hoje a público dizer o que as levaram a fazer para desvincular aquelas crianças das famílias biológicas, o que foram obrigadas, as ilegalidades que cometeram, para hoje perceber esta história. Porque esta história, como eu digo, não se podia ter conhecido há 20 anos. Porque estas pessoas estavam dentro da igreja. E dentro da igreja, tudo o que à volta existe faz parte do mundo do demónio. E então a TVI será endemoniada nos cultos, nós seremos endemoniados, mas a verdade é que estas pessoas, estando lá dentro, não tinham o distanciamento para ver o que estavam a fazer. E a verdade é que elas guardaram documentos da altura, a verdade é que elas guardaram agendas pessoais que nos permitiram montar o puzzle desta investigação, e foram essas pessoas, com muita coragem, que vieram 20 anos depois a dizer: eu errei, eu fiz mal, porque me mandaram fazer isto. E esses pais em causa, nos casos que encontraste, não tiveram até hoje mais nenhum contacto com os filhos? Não sabem onde eles estão? Portanto, são famílias verdadeiramente separadas até hoje, durante 20 anos? Completamente. Houve mães que nós dissemos, os seus filhos estão com a família do Bispo Edir Macedo, e perguntavam: Bispo, eu já ouvi esse nome. Portanto, não faziam a menor ideia. Elas tinham a ideia que tinham deixado os filhos naquele lar, tinham a ideia que tinham-lhes dito que tinham sido adotados, mas uma coisa em que elas não tinham sido ouvidas, elas queriam fazer o contraditório, ninguém as deixava, porque aquelas crianças já tinham destino. Alexandre, nesta série de reportagens estreia hoje em 10 episódios, vai estrear um episódio diariamente no Jornal das 8. Como é que está organizada a reportagem? Cada dia os portugueses vão conhecer um caso, enfim, como é que pode-se apresentar neste trabalho que vamos Basicamente, a nossa dificuldade foi, a informação era tanta que nós tivemos que arranjar um formato em que pudéssemos contar isto às pessoas, porque nós temos o repórter TVI, só que a investigação teria que ser... Portanto, a reportagem teria que ser fechada. Isto não permitia isso. Permitia que nós contássemos aos poucos as coisas que iam acontecendo e como é que aquelas crianças acabaram nos Estados Unidos, no Brasil, em Londres, entregues àquelas pessoas. E isso só foi possível fazer neste formato, que é um formato novo, que eu mesma não estava, nem a Judite, não estávamos habituados a escrever. Tivemos que conseguir escrever desta forma. Não é exatamente um caso por episódio, porque há casos mais graves e mais rocambolescos que temos que ir que se misturam ao longo dos episódios. Se misturam, mas basicamente, digamos que as pessoas conseguem seguir e perceber, se virem todos os episódios ou se perderam algum, conseguem seguir o que é que aqui e porque é que, de repente, a Igreja Universal decidiu que todos os bispos teriam que adotar. Dream around.